Salve, salve galera, aqui é Márcio Cafezeiro, seu treinador comportamental e seja bem-vindo ao podcast A Hora do Café, conhecimento aplicado, fortalecendo a evolução, a hora mais estimulante do seu dia. Aqui o assunto é desenvolvimento pessoal e como os nossos comportamentos influenciam nos nossos resultados, aonde pessoas ordinárias alcançam resultados extraordinários. Se prepara aí porque aqui o jogo é de gente grande. Vamos junto! Para o nosso primeiro episódio, eu estou aqui com um grande amigo, parceiro, é uma pessoa que, parafraseando aí o Pequeno Príncipe, se tornou eternamente responsável por mim porque me cativou. Ele é empreendedor, ele é professor, ele é pai, ele é filho, ele é São Paulino, mas ele é um grande agente de transformação através do esporte. Ele vem proporcionando cidadãos melhores para o mundo, desenvolvendo crianças através de diversas modalidades. Ele é meu grande amigo Douglas Marques, fundador da Conviver Academy, e hoje eu tenho o privilégio de estar com ele aqui nesse bate-papo, falando um pouco da história extraordinária desse sujeito ordinário. Para quem não sabe o que é ordinário, ordinário significa comum, tá? Ai, chamando os outros de ordinário, não. Ordinário significa comum. Ele vai contar um pouco aqui de como ele tem construído essa história extraordinária. Então se prepara, porque aqui na Hora do Café, a hora mais estimulante do seu dia, o assunto é autodesenvolvimento, com muito autoconhecimento e muita ação. Amigo, gratidão por você estar aqui. Show de bola, show de bola. Eu que agradeço. Já te disse inúmeras vezes, estar ao seu lado é algo incrível para mim e toda vez que eu estiver eu vou repetir isso para você. Então eu que agradeço o convite e vamos botar para quebrar aqui. Vamos junto. É assim que funciona, né? Opa. E para você que nos escuta, tem algumas perguntas para fazer. Você vive na correria, vive no estresse para apresentar resultados, não aguenta mais tanta notícia ruim, julgamentos, desilusões, frustrações ou mal-entendido? Caso você esteja a passar por uma situação dessa, você deseja aprender como se blindar de tudo na sua vida de modo a alcançar e sentir a liberdade pessoal genuína? Então se inscreva no meu workshop CLP, Conquiste Liberdade Pessoal por Você, e permita-se descobrir o que é e como é ter liberdade em todas as áreas da sua vida e como é mais simples do que você pensa. Garanta sua vaga, permita-se, são algumas horas que mudam todas as horas, todas as informações estão no Instagram, @marciocafezeiro, no site marciocafezeiro.com.br e demais canais de comunicação. Agora, vamos para o nosso tema de hoje, meu amigo. Opa, que eu ainda não sei. Que você não sabe como é. Você não sabe, mas sabe como é que funciona, né? Opa, Quando sempre, nós deixamos vir do coração, sim, as respostas são mais sinceras e genuínas. A resenha é boa. A resenha é boa. Tá preparado? Opa, mais que então preparado. vamos que vamos. Douglas, o assunto de hoje é como transformar o ordinário em extraordinário. A palavra você já começa pegando por aí, né? O extraordinário, ele termina no ordinário, só que começa com extra, né? Então, tudo aquilo que a gente faz fora daquilo que as pessoas estão esperando de nós se torna extraordinário, né? Então, é uma palavra bem pequenininha, o extra, que é o que a gente deve focar aqui. Exatamente. Douglas, é bem legal porque, assim, quantas vezes você já desejou ou conhece alguém, né, que já desejou ser um super-herói ou ter superpoderes para ter uma história diferente, né? Mas será que esses poderes já não estão aí dentro de você, esperando para serem usados, sabe, Douglas? Será que você já os utiliza e nem percebe? Isso serve para você que nos escuta também. Você já parou para rever as suas histórias e tudo de extraordinário que você já fez até aqui? Essa é uma reflexão que muitas pessoas deixam de fazer por acharem que nunca está bom o bastante. E quando nós negligenciamos a nossa história, nós criamos fundações, nós criamos estruturas frágeis, né? Então, em cima disso, Douglas, eu tenho o privilégio de conhecer um pouco da sua incrível história, da sua incrível trajetória até aqui, meu amigo, mas nada melhor do que escutar da fonte, né? Então, conta para os nossos ouvintes, Douglas, a sua história, meu amigo, e qual que é o seu poder? Cara, esse tema ele é um tema
um tema que eu gosto muito, porque eu acho que nós desde pequenos a gente acaba sendo modelado, né, por quem está ao nosso redor, né, e os nossos pais, enfim, a nossa família vai nos modelando e nem sempre nós somos estimulados a usar o nosso superpoder, né, e hoje em casa é o que eu mais prezo, assim, com a Ana Laura, por exemplo, né, que é a minha filha mais velha, que já vai fazer 7 anos, então com ela é o tempo todo, cara, mas e aí, o que você é boa? Ah, você é boa em desenhar? Então vai desenhar, meu. Então estimular aquilo que ela é muito boa, aquilo que ela já demonstra que tem como qualidade principal. Por quê? Porque eu sempre fui muito bom em várias coisas, mas eu nunca reconheci isso. E eu sei o quanto é fundamental o papel do pai, de uma mãe, enfim, do familiar próximo, de estimular aquilo, sabe? De falar, cara, bate no peito que você é top nisso aqui. Você é extraordinário nisso aqui. Você não é comum, não. Você é diferente nisso aqui. Porque a gente cresce fortalecendo essa crença, né? Eu acho que não existe nada mais poderoso que aquilo que a gente acredita. Né? O que nós acreditamos é o que nos move. Então é muito comum você perceber hoje pessoas que não valorizam o superpoder que tem. Caraca, a natureza, Deus, enfim, o que você acreditar te deu de presente uma habilidade, um dom, seja ele de conversar, seja de ser conselheiro, talvez, de se comunicar, de habilidade manual mesmo, né? Caraca, qual que é o seu talento? E eu acho que quando a gente cresce ou fortalece isso numa criança, que é o trabalho que a gente visa hoje fazer na Esporte Conviver, de fortalecer aquilo que você é bom, cara, porque você vai ter mais características que talvez você não consiga desenvolver do que aquelas que você é muito bom. Então, vamos focar nisso aqui, que você é muito bom nisso, vamos embora. Então, eu sempre fui uma pessoa extremamente criativa, adorava desenhar, assim como a Ana Laura, puxou o pai disso aí, adorava desenhar. Mas para mim aquilo era comum. Então acho que tem muito desse olhar também, né? Nós sempre vamos achar comum aquilo que nós temos de muito bom. Então é importante sempre se conhecer, né? Entender que, poxa, cara, eu sou muito bom nisso aqui, aceita isso. Porque nós fomos criados num sistema que não... Você tem que ser humilde, você não pode falar que você é top nisso, que você é muito bom naquilo. Então você vai ser arrogante. Arrogante, exato. Eu sempre ouvi isso, né, desde pequeno. Por isso que eu falo, aquilo que a gente acredita nos molda, né? As nossas crenças, elas nos moldam. Então, valorize aquilo que você é bom. Não tem problema nenhum bater no peito e falar, cara, eu sou muito bom nisso aqui, velho. Caraca, olha só. Olha isso aqui que eu fiz. Caraca, tá acima da média. Eu sou foda nisso aqui, eu sou muito bom. E eu não fui essa pessoa até pouco tempo atrás. Até pouco tempo atrás eu era um cara assim que dificilmente eu aceitava as coisas que eu era muito bom. Mesmo todo mundo, às vezes, ao redor falando, né? E eu percebo o quão libertador, né? Já que a gente está falando de liberdade pessoal, quão libertador é você aceitar os seus dons, você aceitar aquilo que você nasceu para fazer, aquilo que você faz com competência, aquilo que te torna extraordinário. Ou você pode negligenciar esses dons e viver de modo ordinário, né? Na média. Viver na média. Comum, porque é mais fácil e é mais confortável. Né? Ser top, ser acima da média é desconfortável. É um preço que nem todo mundo está disposto. Nem todo mundo está disposto. Então, acho que eu vivi muito tempo na média. Tanto que eu lembro que eu participei de um treinamento uma vez e no início do treinamento ele falou sobre super-heróis, né? E aí eu ouvindo, né, as pessoas dizendo super-herói que eles acreditavam ser antes do evento e depois do evento, né? E eu parei, sabe aquele personagem do X-Men, que ela se transforma em... A mística. A mística. Né? E eu falei, cara, eu acho que eu sempre fui uma mística. Porque eu queria moldar o meu eu de acordo com quem eu precisava, a aceitação, confirmação.
cara, não existe nada pior, né? Você acaba sendo um eco de várias pessoas e não é a sua voz, né? E eu lembro que no final do treinamento eu ainda brinquei, né? A partir de hoje eu quero ser um Tony Stark. Porque é, né? Opa, não, já que é pra ser, eu quero ser autêntico, eu quero ser eu mesmo, né? Então eu penso assim, né? A minha história, eu olho pra ela e eu falo, poxa, eu fui mística durante muitos anos e hoje eu quero ser Tony Stark. É pior ser Tony Stark no sentido de todo mundo vai apontar o dedo pra você, você vai ouvir mais críticas, você vai ser julgado, mas eu prefiro ser julgado do que ser um eco. Do que ser um jogador. Muito bacana, meu amigo. E você fala de poder, o seu poder é a criatividade. Capacidade de se reinventar, até porque o Tony Stark, ele tá sempre buscando, né? sempre buscando alternativas, sempre focando na solução, né? E realmente é um preço que poucas pessoas estão dispostas a pagar, porque chegar no topo da montanha realmente não é para qualquer um, não é? Muita gente diz que é difícil você ficar no topo porque é mais complicado de se manter. Eu costumo pensar o seguinte, Douglas: você chegar ao topo é desafiador, mas não é difícil se manter no topo porque a concorrência é menor. Uma vez que é muito mais fácil, como você bem disse, apontar o dedo, mostrando que está errado, que poderia ter sido diferente, mas quem tem a disposição de fazer o que você faz? Exato. Né? E, meu amigo, quando você descobriu que tinha esse poder de ser um Tony Stark, de ser um visionário, quando que você descobriu isso? Aí eu volto lá atrás, eu aos 10 anos de idade, e é aquilo, né? Hoje eu consigo olhar pra trás e, caraca, eu tive vários momentos acima da média e que são importantes até o meu estado atual, mas que antes eu não enxergava. Então, assim, aos 10 anos de idade, eu lembro que minha mãe mandou fazer um móvel planejado em casa. E aí eu falei, mãe, mas como é que você vai querer? E aí ela foi me falando e eu fui desenhando. E eu adorava desenhar, então eu fui desenhando o móvel todinho. E eu lembro quando a gente entregou pro marceneiro, né? Ele fez assim, Dona Eni, mas peraí, quem foi que fez esse desenho pra senhora? E ela brincou, né? Ah, não, foi meu filho aqui, ó. Não foi seu filho que fez, não. E ela, foi meu filho que fez, ele que desenhou. E ele falou, não, então, ó, ele vai trabalhar pra mim, eu vou pedir pra ele desenhar agora todos os móveis que eu precisar aqui, ele desenha e eu dou R$10 por cada folha desenhada. Na época, poxa, era uma fortuna. Pra mim, então, meu Deus, era... Bons tempos que R$10 vai rendir um cinema, o McDonald's já passaram. Rapaz, era bom, e era meu vizinho. E pra mim, fazer aquilo era lazer, cara, era brincadeira, era diversão, né? Não era trabalho, né? Então ali eu tinha meu primeiro empreendimento, né? E não enxergava. Ali eu tinha o primeiro uso do meu talento, né? Então nós temos vários recursos. Agora, como que eu monetizo esse recurso? Como que eu utilizo esse recurso a meu favor? Como que eu faço dessa minha habilidade aqui algo rentável? Ou que não seja com a visão empreendedora, mas como eu utilizo isso aqui para o meu bem, né? Para me sentir melhor. Né? Então ali começava o uso da minha criatividade, do meu talento em prol do meu bem. Seja financeiro ou não, mas eu estava utilizando o meu talento. E eu vejo que ao longo da história eu utilizei isso. Meu primeiro emprego, eu trabalhava na Tigrão Calçados. Eu era vendedor de calçados, era vendedor de calçados. E eu lembro que nenhum dos vendedores curtiam fazer o trabalho de vitrinista, né? E nas lojas, as lojas pequenas, então, de bairro, não tem alguém para ser o vitrinista, não tem um vitrinista. São os vendedores que vão lá e arrumam a vitrine. E eu adorava fazer isso. Eu passava horas, eu chegava mais cedo, ficava lá, espanava tudinho. Escolhia onde ia ficar. Não, esse salto aqui eu tenho que mostrar a parte de fora. E aqui colocava expositor. Eu gostava de fazer isso. Então eu sempre tive um olhar mais refinado para esse tipo de coisa, né? Não, vamos fazer de um jeito diferente. Então essa facilidade que eu sempre tive de construir, desconstruir, sempre utilizei, continuo utilizando, e eu vejo isso como uma habilidade, um recurso natural meu, sem esforço, e eu vejo o quanto isso me ajuda no dia a dia. Agora,
quando a gente desperdiça esse talento natural, essa habilidade natural, as coisas se tornam mais difíceis mesmo. E Douglas, muito bacana, porque você fala que essa é uma habilidade natural sua, uma coisa que você faz sem esforço. Ter essa criatividade, essa disposição para causar uma transformação, uma mudança no ambiente que você está, através desse dom criativo que você tem. E aí que entra uma grande armadilha, dependendo da maneira como nós lidamos com os nossos talentos, porque quando se torna fácil, se torna hábito. E hábito é tudo aquilo que nós fazemos sem esforço. E quando nós praticamos algo sem esforço, nós corremos o risco de entrar num piloto automático. Como que você faz, meu amigo, para manter essa disciplina de deixar essa sua capacidade, essa sua habilidade natural sempre a seu favor, sempre no modo ativo, para que possa produzir? Como que você faz isso, Douglas? Simples. O ambiente te molda. O ambiente, ele controla o que você vai fazer e o que não, né? Então, acho que o meu trabalho não me deixa ignorar a criatividade. Eu trabalho com crianças, eu dou treinamento para professores de diversas modalidades diferentes. O tempo todo é um produto novo, um serviço diferente, um serviço com uma estratégia diferente. Área comercial, quem toma conta sou eu, então é uma promoção, uma campanha, uma ação comercial. Vamos fazer um mascote, vamos fazer uma lembrancinha, o cliente que renova vai ganhar o quê? Então, o meu ambiente não me deixa ignorar o meu talento. Mas assim, eu parei de desenhar. Desenho raramente, brincando com a Ana Laura. Então é óbvio que hoje eu já não desenho mais como antigamente. Ou melhor, acho que eu desenho como antigamente, porque se eu tivesse continuado desenhando, eu desenharia muito melhor hoje. Então, o meu ambiente não me proporcionou continuar praticando o desenho. Mas ele me proporciona todos os dias e me exige isso até, continuar criando, inovando, mudando, diversificando. Essa é a sua necessidade de continuar criando, inovando, desenvolvendo, tendo novas abordagens. Pode-se dizer que é uma maneira de continuar a praticar o seu desenho, né? Totalmente, totalmente. Não é o desenho, mas eu continuo usando a habilidade e criatividade que eu utilizava lá atrás para desenhar. E eu continuo usando a principal habilidade em outras áreas, né? Então, acho que o que as pessoas precisam, às vezes, ter muito claro é isso. Poxa, eu preciso praticar exercício físico. Se o meu ambiente, ele não é propício? Ele não me exige isso, né? Poxa, não te desafia. Ninguém perto de mim pratica exercício físico. Eu não ando com ninguém que pratica exercício físico. Eu não sou contaminado por isso, né? Pelo contrário, se eu só ando com pessoas sedentárias, que se alimentam mal, eu vou ser parte daquilo, né? Então o fruto não cai muito longe da árvore, né? É sempre próximo. Então acho que olha para aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Poxa, o meu trabalho, ele me proporciona utilizar a minha habilidade, o meu talento? Não. Será que você está no lugar certo? Então, amigão, que você vai ser comum aqui. Ontem eu bati um papo com o professor e ele tava falando disso, né? Eu disse pra ele assim, cara, eu sou muito feliz com o que eu faço, porque eu faço algo que eu gosto de fazer, que eu sei que eu domino, né? Que eu acho que isso é importante também, até porque o ser humano ele precisa de progresso, né? E quando a gente não domina alguma coisa, ou eu quero muito e vou ter que repetir muito até progredir, ou eu não vou progredir, vou ficar sempre na mesma, né? E eu vejo crescimento nisso. E a gente comentou de um outro professor que, numa determinada modalidade, ele era acima da média, mas ele era, assim, muito acima da média. Você conheceu? Não vou falar o nome dele, mas você conheceu. O cara era assustador, assim, né? Todos os pais que chegavam falavam assim, nossa, quero ter aula com ele é especial, ele é diferente, nossa, Teve pai que já falou assim, ele é o melhor professor que eu já vi. Olha só o nível do feedback, né? Porque dentro de uma modalidade específica, ele era assustadoramente muito bom. E ele saiu,
da empresa para uma área que ele é normal, para a área que ele é comum, né? E eu insisti muito, né? Eu falei, cara, pensa bem, meu. Se você vai trocar, o problema não é o trocar de empresa, sabe? Sair da minha e ir para outra, faz parte, isso é o mercado. Mas não deixe de trabalhar com aquilo que você é muito bom. Que te diferencia, né? Porque a longo prazo, aquilo vai te dar o retorno que você está buscando. Então, às vezes a gente troca a oportunidade, né? E eu acho que é um tema legal, né? A gente troca uma boa oportunidade, uma excelente oportunidade por uma boa oportunidade agora. Douglas, é bem bacana porque oportunidade, né? É bem batida essa frase. Você não pode perder as oportunidades que a vida te traz, mas nem toda oportunidade é para você. Não. E aí que entra o autoconhecimento, tem que ter a maturidade para entender que até que ponto essa minha busca pela melhoria contínua pode realmente ser eficaz nas minhas escolhas. Você cita o caso desse professor que ele deixou de ser alguém extraordinário para se tornar alguém comum dentre tantos profissionais da área de educação física. E termos essa percepção faz toda a diferença para que nós sejamos realmente felizes ou não naquilo que nós desempenhamos. Por exemplo, amigo, você tem comentado que o seu talento, o seu poder pessoal tem te auxiliado na sua jornada até então. E ciente dessa sua realidade, eu vou lhe fazer uma outra pergunta que vai muito de encontro nessa nossa área de desenvolvimento de pessoas, de compartilhar as nossas vivências e aquilo que faz sentido para nós, não é? Você comentou que eu descobri que eu tinha esse talento, que eu tinha essa habilidade, por que não monetizá-la de maneira saudável? Não é? Mas para que ela se torne uma atividade monetizável e saudável, é muito importante que nós saibamos qual é a nossa missão com aquilo que nós somos bons. Falando de propósito, mas qual que é o seu propósito? Como descobrir o meu propósito? No que você é bom? No que você se diferencia, independentemente do julgamento dos outros, independentemente da opinião dos outros. De novo, profissão mais fácil do mundo, comentarista, certo? Então, independentemente do que os outros acham, no que você é bom? E como você pode auxiliar pessoas a se tornarem cidadãos melhores com aquilo que você é bom? Uma vez que você identifica isso, você encontrou o seu propósito. O Márcio é bom em se comunicar. O Douglas é bom em utilizar a criatividade, desenvolver novas estratégias. Como que eu posso auxiliar pessoas a se desenvolver através disso que eu sou bom? Aí eu encontrei a minha missão. Então, amigo, com base nesse cenário, qual que é a sua missão, Douglas? E como que você a descobriu? Aí, boa. Márcio, eu penso assim, a galera deixa muito estrelado esse lance de missão, de propósito. E eu já estrelei muito isso também. E hoje eu tento sempre, até pra mim, né, deixar isso muito mais simples do que parece ser. E aí eu gosto de uma palavra, que são princípios. Né? E princípio vem lá do início, né? E eu tento sempre me basear em princípios. E um dos principais princípios que eu tenho na minha cabeça é o você compartilhar. Né? Nós não nascemos para viver só e não é por nós, né? Acaba sempre sendo pelo outro. Então, se você está compartilhando algo, se você está dividindo algo com alguém, esse tempo que nós estamos aqui, se servir para uma pessoa, cara, nós estamos... Já fez a diferença. A gente está dividindo isso com alguém. É uma palavra, é um favor, é uma ajuda, é um auxílio. Então, o nosso trabalho, quando você não vê sentido no outro, cara, ele não serve, isso aqui não serve. Então, esse lance de, mas ganhar dinheiro também e tal, eu acho que tem que olhar para isso, mas não é só esse capital, sabe? Não é só o capital financeiro. Cara, você tem o capital intelectual, mas, poxa, quanto eu tô aprendendo aqui? O quanto esse aprendizado vai me levar para um outro nível?
Cara, o capital social, cara, o quanto é importante eu estar nesse meio aqui, porque aqui eu conheço a Fê, porque aqui eu conheço, sabe? E você vai conhecendo outras pessoas que te levam para outros níveis de relacionamento e que lá na frente vão fazer sentido nessa jornada. Então, quando você tem muito claro para onde você está indo, não é o caminho. O caminho, às vezes, ele é mais escuro, né? Uhum. Eu costumo fazer a analogia do carro na estrada. Você tá na estrada escura e o farol do carro, ele ilumina os 20 metros para frente. Como é que você vai enxergar os outros 20? Seguindo em frente. Seguindo. E você vai seguir esses 20 e ele vai iluminar mais 20. Seguindo e respeitando o processo. Exato. E vai ter buraco, o farol vai fechar. Se adaptando. Vai chegar uma hora que tem uma bifurcação, você vai ter que escolher um lado. Talvez o lado que você vai escolher não é o melhor lado. Vai acontecer. Então, o caminho não dá pra gente... Se alguém chegar pra você e falar assim, cara, não, vem por aqui porque eu tenho o caminho. Cara, aquele foi o caminho dele. Exato. Então, assim, a gente não tá aqui pra... Às vezes a jornada, né, o caminho que nós percorremos pode inspirar alguém, pode motivar alguém, pode incentivar alguém, mas nunca tem que ser comparado a... O seu caminho é o seu caminho. O meu caminho foi o meu caminho até aqui. Eu tive uma criação, eu tive um pai, uma mãe diferente da sua. Cara, é tudo diferente. Então não dá pra gente comparar caminho. Agora, o destino dá. Cara, Márcio foi jogador de futebol. Pra molecada que quer ser jogador de futebol, pô, dá pra ele falar assim, o destino é o mesmo. Agora... Não dá pra falar, não, faça isso aqui que você vai ser jogador de futebol. Não. Cara, essa foi a jornada do Márcio. A sua jornada é outra. Agora, princípios, eles existem. Cara, tem que ter esforço? Opa. Tem que ter dedicação? Opa. Tem que ter o algo a mais? Opa. Acabou o princípio. Agora, como você vai aplicar isso aí? Como vai ser o seu algo a mais? É diferente de como foi o algo a mais do Márcio. Mas princípios vão ter. Então eu olho pra isso, sabe? Essa coisa de propósito, de missão. Acho que a minha é, cara, se eu estiver trabalhando e ajudando, compartilhando coisas boas, acho que a gente já tá vivendo uma coisa muito boa, né? Um propósito muito bom. Que é o que a gente faz, é o que eu consegui, junto com a Prazeres, junto com as pessoas que fizeram parte da Conviver nesses últimos 4 anos, tornar a Conviver não só uma escola de chute, arremesso, passe, lançamento, mergulho. Falei, caraca, não pode ser só isso. Isso é pouco, isso não é nada, né? O que é mais importante para um pai? Então... Agora, nesse período de pandemia, o que a gente recebeu de adolescentes com crise de choro, tentativa de suicídio, de não se achar bonito, de não estar bem consigo mesmo, criança que machucada, né? Treina de máscara até hoje, mas não é por uma questão de segurança, nada do Covid. Não, treina de máscara porque não acha o seu rosto bonito. Tem muita gente machucada, Douglas. Então eu falo, caraca, se isso não for propósito pra mim, se eu puder falar uma vírgula que vai deixar aquela criança melhor, e os pais comentam, né? Poxa, minha filha desde que entrou aqui chora menos. Vitória. Minha filha desde que entrou aqui não teve mais crise de ansiedade. Se eu não olhar pra isso e falar, caraca, isso aqui é o meu. Isso aqui é meu propósito. Douglas, como diz a música, né? Meu caminho eu mesmo faço, com os passos que aprendi, defendendo do meu traço, vou somar ou dividir. O que é meu de direito ninguém vai tomar nenhum. Nosso lema é um por todos e todos para cada um. E, meu amigo, você me trouxe muitos insights, porque eu acredito muito, Douglas, que tanto felicidade quanto conhecimento, eles só são válidos quando compartilhados, né? E dentro desse processo de desenvolvimento que nós vivemos, que nós buscamos ter a congruência, que é colocar na prática tudo o que nós falamos. Ser real, né? Exato. Muito legal você ter falado de toda a fantasia que colocam por detrás da sua missão, do seu propósito. O buraco é mais embaixo. E entender que cada sutil mudança é uma vitória. É o combustível necessário para que a missão não seja abandonada.
Eu sempre escutei muito aquela frase, né? Missão dada é missão cumprida. Mas dentro das minhas reflexões eu trouxe a seguinte análise para o Márcio e para minha vida. Missão dada é missão vivida. Porque se você não vivenciar genuinamente aquilo que você está fazendo, fica superficial, não é? Então, dentro dessa minha linha de atuação de missão dada e missão vivida, o quanto eu estou disposto a aprender no caminho, o quanto eu estou disposto a seguir em frente no meu carro, numa estrada à noite, onde minha lanterna tem um limite, o quanto eu estou disposto a respeitar a rodovia, a respeitar as ferramentas que eu tenho para chegar no meu destino. Você me trouxe essa lembrança da minha época de atleta de futebol. E tem uma molecada, inclusive meu afilhado, ele perguntou: padrinho, como é que era na sua época? Minha época era assim. Agora, não quer dizer porque eu fiz dessa maneira que você vai chegar. Você pode chegar até mais longe que eu fazendo menos do que eu fiz. Agora, os princípios, os alicerces, os ingredientes básicos são fundamentais para qualquer etapa da nossa vida. Exato. Disposição, autorresponsabilidade, a bendita da resiliência, que é não importa o que acontece, mas como nós lidamos com o que acontece, certo? Saber aonde quer chegar, porque se nós não sabemos onde nós queremos chegar, qualquer caminho serve, então nós ficamos perdidos. E Douglas, dentro dessa sua jornada, meu amigo, você compartilhando esses cases da escola, esse projeto que você tem com a Dona Prazeres, que é uma rockstar, um abração para ela. Ela é. Qual é o maior desafio que você já enfrentou ou tem enfrentado para viver a sua missão na prática, meu amigo? Todos internos. Todos. Absolutamente todos. Maior do que a pandemia, que fechou as portas da Conviver por 6 meses, são os desafios internos, né? Continuo, não continuo, sigo esse caminho ou não sigo, faço ou não faço, a resiliência de, poxa, as pessoas desistiram da ideia e você acredita tanto naquela ideia, a gente se prende tanto, né? O sonho é nosso, né? E a gente se prende tanto a ele que quando você passa a contar com as pessoas que estão ao seu lado e você vê de repente elas olham pra você e falam assim: cara, então tô indo embora, valeu, obrigado, não faz sentido pra mim, e você fica mal, né, com isso. E acho que esses desafios internos, eles, apesar de me amadurecer muito, né, e a gente amadurece muito nesses tombos, foram os principais desafios, né? Eu acho que e essa vai ser sempre a batalha principal. O jogo interno, cara, e se eu fizer isso aqui não der certo? E aí você tem que estar com pessoas boas do seu lado que vão te dizer assim: mas é o primeiro, né? O primeiro é assim. Como é que você vai melhorar se você nunca fizer? Quem te falou isso aí, Douglas? O cara sabe o que eu conheço aí. Graças a Deus eu ando com pessoas assim. Então, e a gente carrega isso pra tudo, né? E é um princípio também. Então, eu olho sempre e eu tô me reeducando, né, para sempre olhar para a base, sempre olhar para os princípios. E quando a gente for cauteloso, cuidadoso com os princípios, com a essência, pode ser o desafio que for, a gente consegue superar, consegue ultrapassar. Mas eu tenho que estar com o meu olhar voltado para os princípios, para a essência do negócio, cara. É resiliência, é temperança, é cautela, é paciência, é organização, é disciplina, a autorresponsabilidade, é entender que eu não controlo tudo. Eu volto novamente para os princípios, é entender que se a opinião dos outros, ou o julgamento, ou o que for, das outras pessoas impactar na minha jornada, na minha caminhada, naquilo que eu tô fazendo, então significa que é pequeno, né? E aí a gente volta lá atrás. Esses dias eu lembro que eu tava com a Andrea no carro, né?
E é até engraçado isso, né? Porque ela virou pra mim e falou assim: eu queria ser mais intelectual, né? Aí eu dei risada e falei assim: intelectual? Mas como assim intelectual, né? Aí ela: eu queria ser mais intelectual, ter mais conhecimento e tal. E eu aqui assim, tentando entendê-la, né? Tentando entrar no universo dela. E eu lembro que eu virei pra ela, no fim das contas eu virei pra ela e falei assim: cara, volta pros princípios. Pega a essência dos princípios. E aí ela fez assim: como assim? O que são os princípios? Pode ser que tenha alguém em casa nesse mesmo sentido agora, né? Se questionando. Pô, o que é isso? O que são os princípios? E eu lembro que eu falei assim: quando você tem uma história bíblica, por exemplo, né? Quando Jesus reuniu os 12 apóstolos lá, né? No meio da multidão, 12 pessoas decidiu segui-lo, né? Acreditar na ideologia dele, naquilo que ele estava pregando. Qual é o princípio que você tira disso? A ela: lealdade. Falei: pronto, princípio. E aí você pega princípio de tudo. Cara, você tira princípios de tudo. Cara, o que é lealdade pra você? Eu olho pra minha relação com a Prazeres. É uma relação de lealdade. De lá pra cá e daqui pra lá. É uma relação de lealdade. Eu acreditei numa ideia que não era minha e abracei como se fosse. Ela, por sua vez, me deu autonomia pra eu redesenhar o negócio, colocar a minha ideia, e ela acreditou como se fosse dela. Isso é lealdade. Então, porra, acho que o que a gente tem que valorizar hoje são os princípios, sabe? Cara, lealdade. Pô, isso aqui, lealdade é tudo pra mim. É a relação que nós temos um com o outro, com sabe? Certeza. Eu sinto isso, cara. É lealdade, é parceria. Não é caminhar junto. Não é um tamo junto. Frajuto. Tamo junto. Não. E Douglas, é incrível você falar sobre lealdade, sobre os princípios, porque para qualquer pessoa que vive pelo próprio sonho, você passa por isso, eu passo por isso. Quem nos escuta nesse momento e está em busca do próprio sonho, vivendo o próprio sonho, Douglas, nós temos desapontamentos, nós temos decepções, nós temos ilusões, nós temos muitas pessoas que não acreditam em nós, mas os pontos mais importantes disso realmente é você entender que nós não devemos satisfação para ninguém exceto nós mesmos. Esse jogo interno é um jogo de gente grande. É nós entendermos que vai ter muita gente para apontar o dedo, mas dessas pessoas que apontam o dedo, elas conseguem fazer igual ou melhor do que nós? A vida é muito simples. De novo, a profissão mais fácil do mundo é comentarista e sempre haverão pessoas para apontar o dedo, para comentar, para julgar. E tem muita gente que se deixa abater por isso. As perguntas são simples. Essa pessoa que me critica, que me julga, ela consegue fazer igual ou melhor do que eu? Sim. O que ela me diz nesse momento é para o meu crescimento? Sim. Então terei humildade e vou aprender com a situação. A pessoa que aponta o dedo, ela consegue fazer igual ou melhor do que eu? Não. Então, foda-se. Porque, de novo, é clichê, mas é verdade. Não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Agora, o jogo é entre mim e eu mesmo. Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou cuidar disso? Como que eu vou lembrar dos princípios? Essa é uma orientação que eu passo para mim, passo para os alunos, para as pessoas que estão próximas a mim. Nós já tivemos essa conversa. Primeiro ponto, lembre-se por que você começou. E se porventura, ao se fazer essa pergunta, ao se questionar dessa maneira, não vierem respostas, anote tudo que tiver na sua mente. É o chamado foco dispersivo de captura. Anote tudo que está na sua mente. Lembre-se por que você começou. E tenha certeza que serão poucas as pessoas que estarão ao seu lado nesse caminho. Essa palavra, estamos juntos, conte comigo. Se nós, no caso, nós temos essa percepção, mas de quão poderosas elas são, as pessoas teriam mais responsabilidades a utilizá-la. Porque
São poucos que estão dispostos a realmente sair da... Hoje eu fiz até uma postagem falando sobre a famosa zona do conforto, né? Já me perguntam com frequência, mas por que zona do conforto? Aquela coisa também que já romantizaram. Ah, saia da zona do conforto. Tá, mas por quê? Por que nós temos que sair da zona do conforto? Viver o nosso sonho é sair da zona do conforto. Mas por quê? Porque nós queremos mais conforto na nossa vida. E para nós queremos mais conforto, nós precisamos agir. Nós precisamos nos movimentar. Nós estamos sentados numa cadeira confortável, numa sala estruturada. E se eu quiser uma cadeira mais confortável, eu preciso levantar daqui. Então, almeje a zona do conforto. Almeje para que você possa alcançá-la através da sua ação. É complicado, é desafiador. É uma ação que requer muita análise, muita reflexão, muita execução. E ao longo da sua jornada, meu amigo, são mais de 10 anos que você vem se dedicando nessa missão de auxiliar as pessoas através do esporte, principalmente as crianças, e indiretamente ou não, você atinge os pais, a extrair o que há de melhor neles para eles se tornarem cidadãos melhores. Como que você, Douglas, interpreta a palavra desafio na sua vida? Cara, eu nunca fui uma pessoa competitiva, né? Então, mas eu já passei por diversos desafios, né? E eu enxergo o desafio vida. Muito simples, né? O desafio é a vida. A vida é um desafio. Tem uma história que é uma história, não sei se isso é real, mas é uma história que eu já ouvi. Um tio, vou dar um nome aí, um tio Paçoca tava lá na recreação, no hotel, e ele criou uma brincadeira, as crianças estavam lá curtindo, e aí do nada ele parava a brincadeira, apitava, ó, agora a regra é essa aqui, essa aqui. Aí todas as crianças, né, gesticulavam, pô, mas mudou, por que mudou? E ele respondia, é a vida, vai. Aí daqui a pouco as crianças se habituavam àquela nova regra e ele, pum, mudava de novo. Aí as crianças, não, por que, tio Paçoca? Mudou de novo. Agora que a gente começou a entender. E ele só respondia isso, é a vida, vai. E aí as crianças voltavam e faziam a atividade e ele fez aquilo várias vezes. E aí no final da atividade, um dos pais que estavam ali assistindo, chegou pro tio Paçoca e perguntou pra ele assim, poxa, mas por que você só responde isso, né? Você muda as regras toda hora e responde para as crianças que é a vida. Aí ele falou, ó, posso até estar dando uma brincadeira para eles, mas eu preciso mostrar como é a vida. E a vida vai mudar o tempo todo. Sem avisar, sem preparar. Ó, o que aconteceu com a gente, olha a pandemia aí. Vê se a gente teve tempo de... Ó, a vida avisou. Gente, ó, vai vir uma pandemia aí, vai mudar a vida de vocês, viu? Tudo vai parar. Não, mudou. E aí, como é que você se adapta a essa mudança? Então eu enxergo desafios como isso, a vida. A vida é um desafio e é um desafio dos grandes. Né? É um desafio dos grandes, não tem moleza. E quando a gente deixa muito mole, né, o sair dessa zona de conforto que as pessoas dizem, às vezes é muito para comparar, né? Porque pode ser que fora da minha zona de conforto seja a sua zona de conforto. Né? Então, aquilo que é confortável para você, para mim é um baita desconforto. Então, o que é zona de conforto? Para que eu vou comparar? Cada um sabe o que é a sua. Poxa, se eu tô... E qual que é a principal função do nosso sistema operacional? Economizar energia. Poupar energia. Então, o nosso sistema ele foi programado para economizar, para gastar o mínimo possível de energia. Para garantir a nossa sobrevivência. Exato. Né? Desde lá de trás. Por isso, quando a gente estuda muito, né? Dá aquela dor de cabeça. Fala assim, nossa, tô com dor de cabeça. Obesidade cerebral. Tô cansado de tanto ler, de tanto estudar. Claro, porque fazer isso cansa mesmo. Esforço. É esforço. E isso nos leva ao falecimento. Nós não conseguiríamos ficar fora da zona de conforto por muitas horas durante o dia, né? Então por isso que a gente precisa de rotina, né? Coisas automáticas. Imagina, quem tirou a habilitação sabe o que são aqueles 30 minutos que você fica dentro do carro no início de tudo. Meu Deus, eu tenho que prestar atenção no carro que está à frente, no retrovisor, no outro retrovisor, aqui, passar a marcha, pisar na embreagem.
é desgastante, mas depois de um tempo vira o quê? O carro vai quase sozinho. Braço né? pra fora, som alto, óculos escuros. O carro vai quase que sozinho, porque você automatiza aquela atividade, aquela tarefa. Essa é a principal habilidade do nosso sistema. Então é normal, imagina, se eu vou ficar a vida inteira para dirigir, eu fosse gastar toda aquela energia, a gente não ia conseguir fazer uma viagem nunca, né? E Douglas, você me falando na sua visão o que é desafio, me vieram à mente aqui algumas vivências. Impermanência. O que é impermanência? Podemos também trazê-la como dualidade, que é a necessidade do início e de fim de ciclos. Né? E entender essa história que você contou do tio Paçoca é perfeita. É a vida. Onde todo fim traz um novo início. Onde na impermanência nós precisamos entender que mudar é bom. Pode não ser fácil, mas é necessário. E também me lembrou da tríade da dor. Não sei se você já ouviu falar. Que é comparação, julgamento e competição desnecessária. Esses 3 somados causam a dor. E não tem como eu comparar a minha história com a história do Douglas. Não tem como eu comparar a minha zona de conforto com a zona de conforto do Douglas, porque o que faz sentido para mim pode não fazer para você e vice-versa. E aceitando isso, talvez seja um dos maiores fortalecedores do nosso autoconhecimento, da nossa liberdade pessoal, que é, nós não temos o controle de nada, exceto a nossa mente. E quando nós aceitamos que nós não temos o controle de nada, nós estamos no controle da nossa situação. E talvez esse seja o grande desafio nessa era que nós temos vivido. Você citou crianças que chegam com vergonha de si mesmo, com vários traumas, síndromes, medos. São assuntos delicados a serem trabalhados pelos profissionais da saúde. Também atendo bastante nos meus atendimentos particulares situações bem delicadas, aonde fazer a pessoa entender, auxiliá-la a entender que ela não tem um controle de nada, e isso não é sinal de fraqueza, não é sinal de fragilidade, e sim de liberdade, é algo que faz com que nós viremos a chave em busca realmente de viver os nossos desafios, sabe, Douglas? E é muito importante entender que é a vida. Você contou a história do tio Paçoca, eu me lembrei de uma história de Buda, quando ele estava na meditação, à margem do rio Ganges, e em busca da iluminação, ele estava sem comer, sem tomar banho, desapego total. Ele já estava pele e osso, porque ele queria a iluminação. Até que ele viu, da margem do rio, ele viu um pai e um filho num barco, e o pai ensinando o filho a tocar violão. E foi ali que ele encontrou a iluminação. Porque ele percebeu que se você deixar a corda do violão muito frouxa, não tem som. Só que se você deixa esticada demais, muito tensionada, ela estoura. Então nós precisamos do equilíbrio. Respeitando essa dualidade. Não existe dia sem noite, não existe frio sem calor. Enfim, não existe Palmeiras sem Corinthians. Certo? Então, como encontrar esse equilíbrio? Uma vez que o poder pessoal e a missão, a nossa missão de vida, são elementos fundamentais para a nossa vida ordinária construir histórias extraordinárias. Mas dentro dessa fórmula, meu amigo, eu acrescento mais um elemento que forma essa tríade poderosa para criarmos histórias extraordinárias. E eu acho que é uma palavrinha aí que tem tudo a ver com Douglas, certo? Que eu sempre digo que sem ação não há transformação. Então, meu amigo, o que é ação para você? Ação, caraca. É o que gera o resultado, né? Tudo vem da ação. Até quando você não faz nada, você tá fazendo. Né? Nada, mas tá fazendo. Né? O que você está fazendo? Nada. Então você está fazendo então nada. Você está fazendo. Né? Exato. Então a ação ela é o que nos dá resultado. Eu, como bom comunicador, planejador, né, e
sempre fui muito pouco executor. Hoje, enxergando, né, os perfis, eu vejo que o porquê que eu sempre demorava para agir, o porquê que eu sempre hesitava em, não, mas calma, deixa eu ver aqui, dá para melhorar antes de fazer. E aí volta, acho que o primeiro passo, autoconhecimento, de você se conhecer, entender, porque os perfis, eles têm muito, todos os perfis têm muitos recursos, né? Mas também tem interferências. E eu enxerguei quais eram as principais do comunicador, do planejador, e o porquê que eu hesitava tanto. Então eu trago isso pro lado consciente, quando vem a vozinha assim, não, deixa para depois. Não faz agora não, tenta melhorar. E aí eu mesmo tento, opa, peraí, quem é que tá falando nessa parada aqui? Não, eu vou fazer isso aqui, antes feito que perfeito. Aí vem, falas. Quando não, você vai buscar ajuda de alguém que você sabe que é a pessoa certa para aquilo. A Prazeres é executora total, né, no pé, no peito, né, então, quando eu hesito em, eu tô com medo, não sei se é o momento certo, se é o momento ideal, a melhor pessoa para perguntar conselhos é a Prazeres. Ela vai chegar e vai falar, cara, é isso que você quer fazer? Vai ser bom para você? Então faça. Se não ficar bom, não precisa mais fazer. Se é isso, perceber que não é o que você queria, não faz mais. Aprende com o processo e muda a mas estratégia. Faz a parada. Simples, bem objetiva, né? Ela vem assim, pá. Aí eu, porra, caraca, é isso aí mesmo, beleza. Aí chega pro Márcio, então Marcião, aí o Marcião vira pra mim e fala, cara, se você não fizer o primeiro, como é que você vai melhorar? Né? A melhora, ela é depois que acontece, né? Se você nunca fez, não tem como melhorar. Porra, é verdade. Aí vira pra André, André, isso. A André, a executora também, pá, então, assim. Então, a gente volta. Autoconhecimento, eu preciso me conhecer, entender, por que eu hesito em agir, né? E na maioria das vezes está relacionado ao nosso padrão de comportamento. Segundo, o ambiente, ele te auxilia, porque imagina, eu tô com medo de agir, aí vou falar para um outro planejador, cara, então, tava pensando em fazer um negócio assim, mas eu não sei se é o momento certo. Aí o que o cara vai falar para mim? Caramba, meu, é mesmo, né? Porque vai que não dá certo, né? Porra, não preciso ouvir desse cara, velho. Então eu tenho que saber pra quem que eu vou perguntar. Ou você muda o seu comportamento, ou você muda o seu ambiente, ou você não tem resultado novo. Ou você não vai ter resultado novo, é exatamente isso, né? Então eu vejo e o quanto você quer. Porque é uma galera hoje aí que, não, eu quero. Não quer pra valer. Não, eu quero ser jogador de futebol. Quanto você quer, amigão? Né? O processo é tudo, né? É o que você está falando. Quanto você quer isso aí? E eu vejo, eu enxergo isso, mercado de trabalho, tá cada vez mais desafiador encontrar pessoas que você olha e fala assim, pô, tô vendo, tem sangue nos olhos. Tô vendo que quer mesmo essa parada aqui. Tem um desejo ardente pra fazer, né? Tô vendo que esse cara aqui, ele pode não saber nada. Ele pode não ser habilidoso. Ele pode não ter lá suas grandes experiências. Mas, tô olhando no olho desse cara e eu tô vendo trabalho ali, eu tô vendo desejo. A galera quer a recompensa, né? Eu quero ter um salário acima da média, eu quero andar num carro acima da média, eu quero ter uma casa acima da média, eu quero ter uma esposa acima da média, eu quero ter uma educação pros meus filhos acima da média. Mas você é acima da média? Mas quanto você tá disposto a ser acima da média? A pagar o preço... verdade. Pra ser esse cara. Mas como assim? Qual que é o preço? Meu amigo. Aí você vai ter que olhar pra quem é acima da média. Pra quem já fez, que é o que você falou. Não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Então, se você quer ser acima da média, você vai ter que procurar ao seu redor, né? Que é o lugar mais fácil, né? Sempre perto de você. Peraí. Quem aqui é acima da média? Se não tem ninguém, vaza daí. Você tá no lugar errado. Douglas, nós já conversamos sobre isso, sobre os 3 tipos de pessoas que existem. As pessoas que estão abaixo de nós, que nós podemos puxá-las para estarem no mesmo patamar que nós e termos essa troca. E as pessoas que estão acima de nós, que nós temos que estar sempre com o braço levantado para que elas nos puxem. Porque se elas estão acima de nós e aonde nós almejamos, é porque ela já passou pelo caminho.
E aí entra a humildade para aprender e fazer igual ou melhor do que ela fez para nós chegarmos onde desejamos. E trabalhando em cima disso, é muito importante entender também a tríade, que eu sempre chamo a tríade do estado ideal, que é a nossa fisiologia. E a fisiologia agradece, você sabe bem disso. Opa. O que é a fisiologia? Dentro da minha percepção, é que nós cuidarmos da nossa mente, que é um terreno fértil, o nosso pensamento, que são as sementes que nós colocamos nesse terreno fértil, que é a mente, o nosso corpo, que nos mantém de pé, o nosso espírito, que é diferente de religião, o nosso espírito, a nossa energia vital, como que eu tenho nutrido? Com coisas que agregam ou só coisas que me drenam? E o nosso ambiente. Se eu estou com pessoas que são desanimadas, desmotivadas, que só enxergam o copo meio vazio, a tendência de eu enxergar o copo meio vazio também é muito grande. O segundo pilar da tríade do estar ideal, o foco. Palavra tão em voga. Mas como manter o foco? Como manter o hiperfoco? Tendo a maturidade para fazer uma coisa de cada vez. O terceiro pilar da tríade do estar ideal, o diálogo interno. É aquela conversa que o Douglas tem com o Douglas, que o Márcio tem com o Márcio. Porque nós conhecemos muitas pessoas que são excelentes motivadoras externas. Não, Douglas, você consegue, vai e faz, vai dar certo. Mas quando o assunto é consigo mesmo, o buraco é mais embaixo. Ninguém pode dizer coisas boas para você além de você mesmo, porque é uma conversa entre você e você mesmo. O mundo já cobra. A sociedade, os padrões já estão aí para serem cobrados. Não quer dizer que você precisa ser suave com você, mas aceite uma dose de auto-amor, auto-carinho. Errou? Perfeito, só erra quem joga. O que eu posso aprender com esse erro? Acertei? Valorize sua conquista. Curta o momento. Não deixe esse momento ser curtido pelo ego, pela vaidade e pelo orgulho. Mas valorize suas conquistas. Valorize suas potencialidades. Pô, eu sou bom mesmo nisso. Não precisa falar aos quatro ventos. Fale para você. Sacou? Que aí nos leva para a tríade da alta performance, que é o conhecimento, a habilidade e o mais importante dessa tríade, a atitude. Não adianta você ser a pessoa com mais conhecimento, com o melhor planejamento, com a melhor estratégia. Não adianta você ser a pessoa mais habilidosa, com mais recursos, se você não tem a atitude. Perfeito. Você não precisa ser o melhor. Você precisa ser a pessoa com mais atitude. Profissionais da área de educação física têm inúmeros, mas com a atitude que o Douglas tem tido, não são muitos. Profissionais, treinadores comportamentais iguais ao Márcio, tem muitos. Mas será que eles têm tido as atitudes que eu tenho? E será que eu tenho tido as atitudes que aqueles que eu tenho como referência tiveram? Esse é o diálogo interno que nós precisamos ter para realmente termos aí a oportunidade do próximo estágio. Faz sentido, meu amigo? Muito, muito. E você falou de uma coisa muito legal, né? Eu tenho uma série no Netflix que chama The Push. The Push? É, o empurrão. Uhum. Né? E são experimentos. Legal. Muito legal, vale muito a pena assistir. E fala do quanto nós somos influenciáveis. Quanto nós, seres humanos, somos influenciáveis. Uhum. Então tem pesquisa, eles fazem experimentos de tudo, né? E aí teve um muito legal. Uma galera foi fazer uma entrevista, participar de um processo seletivo, vários atores e os candidatos. E aí quando os candidatos reais chegaram, os atores já estavam lá, ao fundo cadeiras e todos de pé, preenchendo a pranchetinha de pé. A galera que chegou podia sentar. Ninguém disse que não podia sentar. Mas a galera que chegou, pegou a pranchetinha, começou a escrever de pé também. Aí você fica, caraca, mas tava lá a cadeira. Aí eu lembro que tinha um outro que era assim, tava todo mundo sentado, mas sempre que tocava um sino, todos os atores levantavam. E aí muitos candidatos que não eram atores olhavam pro lado assim, meio que, ué, por que todo mundo levantou? Deixa eu levantar também. Então nós somos influenciáveis. E a gente precisa ter isso como um fato. Nós somos influenciáveis.
Aí eu não tenho controle sobre isso. O que eu tenho controle é por quem eu quero ser influenciado, com quem que eu vou andar, que é o que você disse. Se eu só ando com pessoas desanimadas, com pessoas tristes, com pessoas para baixo, com pessoas que estão reclamando de repente da empresa, é porque aqui a gente não tem isso, a gente não tem aquilo, que a gente não ganha nada, que isso e aquilo, você vai se tornar isso, mais cedo ou mais tarde. Porque não dá pra se blindar, sabe? Tem gente que acha que não, é só blindar, só... Cara, você não vai, você pode se esforçar muito, mas você percebe que todo mundo que às vezes sai de um... né? A gente vê muitas histórias de pessoas que são bem-sucedidas, mas saíram... de baixo. que passaram necessidade, às vezes moravam em comunidades bem perigosas. Essa pessoa, ela ela teve que fazer uma disrupção em algum momento para conseguir mudar a vida dela. Então, essa mudança é necessária. Às vezes, você vai ter que sair de perto de pessoas que você ama, irmão, primo, tio, tia, a família, porque não tá agregando para aquilo que você quer ser. Então, acho que as pessoas precisam ter claro o que eu quero e qual é o comportamento que eu preciso ter para ter aquilo. A partir do momento que eu tenho claro o que eu quero, qual é o comportamento de quem tem aquilo ali, aí eu sei se o meu ambiente ele tá sendo benéfico ou não. Opa, peraí, isso aqui não tá dando certo aqui não, velho. Tô vendo que se eu continuar aqui, a chance de eu conseguir alcançar esse objetivo aí, ela é pequena. Vaza, porque não dá certo, não vai. Ai, mas o que vão dizer? Que eu tô sendo... que eu não tô sendo humilde, que eu tô esquecendo... Não, você não precisa deixar de amar ninguém. Você não precisa deixar de respeitar ninguém. Mas às vezes é necessário não conviver, né? E simplesmente ter, às vezes, um amigo, um parente, opa, tudo bem, e aí, como é que tá? Quando estiver junto, mas não é alguém que você vai falar assim, e aí, vamos almoçar comigo? Vamos trocar uma ideia? Vamos bater um papo? Nossa, vai ter um treinamento assim, vamos participar comigo, vai ter um CLP, vamos lá fazer? São poucas pessoas que você olha e fala assim, eu vou convidar porque eu sei que vai ser muito bom. Eu participei do CLP, que é sensacional. Uma honra estar contigo lá. Sensacional e foi... superou as expectativas. A gente acha que se conhece e mesmo quando a gente passa por diversos momentos de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, mas a gente precisa sempre se conhecer um pouquinho mais. Sempre tem espaço para mais, né? Porra, quando você volta 2 casinhas atrás, você vê que tem muita coisa que ficou ali, que precisa... traz isso pro lado consciente. E esse momento aqui que foi importante. Então, o CLP foi top por isso. Eu super recomendo, tá? Se você ainda não participou do CLP, participe, porque esse cara aqui é acima da média. Tá escutando aí, né? Permita-se. Com o CLP, você... aprende a conquistar a liberdade pessoal genuína. É um divisor de águas realmente. Eu sou suspeito. Obrigado, meu amigo. Permita-se. E Douglas, você falou, nós somos influenciáveis. Sim, isso é ponto pacífico. Agora, dentro dessa nossa liberdade, nós podemos escolher quem vai nos influenciar. Mas como escolher isso? Esse exemplo do seriado que você trouxe é sensacional. Como escolher quem vai nos influenciar? Perguntando. Eu sempre acredito que as pessoas acima da média, elas são o que são porque elas não têm medo de fazer perguntas. Seguir o efeito manada. Por que você faz assim? Porque todo mundo faz assim, mas você não é todo mundo. Ter a coragem de fazer perguntas é o que nos diferencia dos animais. Só o questionamento nos leva mais longe. Aquele negócio de estiver com medo, vai com medo mesmo, não está com medo, busca conhecimento. Respeite o seu tempo. Acredite nos seus instintos. Mas tenha coragem para fazer perguntas. Porque aí você realmente vai poder escolher quem vai te influenciar ou não, caso faça sentido para você a resposta que você tiver. Não é? Perfeito. Douglas, e fala um pouco mais sobre o trabalho que vocês realizam na Esporte Conviver com as crianças. Como que é o dia a dia? Qual, talvez, uma situação mais marcante que você já tenha passado? O que vocês fazem lá, meu amigo? Cara, o trabalho da Conviver hoje, o nosso posicionamento é uma escola de esportes especializada nas habilidades socioemocionais. E olha só que louco, né? Uma visão que eu tive em 2018.
Eu tô na Conviver há 10 anos. Então eu percebo o perfil de público, né? E como isso mudou, esse perfil de público mudou ao longo dos anos e vem mudando, e a pandemia só acelerou ainda mais, né? Esse processo de mudança. Mas eu vinha percebendo que o porquê das crianças no esporte vinha mudando, né? Então era muito comum eu ir numa turma de futsal e falar assim, o que vocês querem? O que vocês querem ser quando crescer? E eu ouvi todo mundo assim, jogador de futebol, todo mundo dizia isso. E isso mudou, cara, assim, mudou de uma maneira absurda. Então é muito comum perguntar hoje para as crianças, o que você vai ser? Ele vai falar uma profissão, vai falar que não tem nada a ver com o esporte. Então, mas por que você está fazendo futebol? Porque eu gosto, porque meu pai quer que eu faça. E eu tô falando de futebol, mas poderia ser a ginástica artística, a ginástica rítmica, o basquete, o vôlei, o handball. Então, o motivo da prática, ele mudou. O perfil de criança mudou, e mudou assustadoramente, né? Então, eu visualizei, né? Aí entra o visionário, entra o Tony Stark de novo, né? Eu falei assim, bom, o mercado tá mudando, e eu enxergo que daqui a 10 anos... nós vamos ter muito mais crianças que precisam do esporte do que as que amam o esporte. E eu quero ser o número 1 nisso. Vendi a ideia, Prazeres comprou a ideia, e a gente reformulou nosso posicionamento. Beleza, então como é que eu vou ajudar crianças que precisam do esporte e não, de fato, querem o esporte? E aí a gente foi reformular, fui desenhar, fui estudar. Passei o ano de 2018 todinho estudando, o ano de 2019 todinho estudando. Entra o autoconhecimento mais uma vez, porque a gente leva... Quando você pega... O que são as habilidades socioemocionais? São habilidades comportamentais. Então, tudo que eu estudei relacionado a comportamento tá no método Conviver, tá na metodologia. Tudo que eu estudei, por exemplo, como que eu ajudo uma criança que chega... que não se acha bonita, que não conversa, que tem dificuldade em se relacionar. Como é que eu ajudo essa criança? Dando para ela respostas? Você precisa ser assim, você precisa fazer assado. Aí eu entro o coaching. Não, eu faço perguntas. Faz pensar. Faz extrair reflete, dela. Né? Então, a gente carrega de novo pro método Conviver o que eu trouxe do autoconhecimento. Então, se eu enxergo que autoconhecimento é uma coisa positiva para nós adultos, para todo mundo, por que não ensinar isso através do esporte? Então, lá na Conviver, o que a gente mais valoriza é isso. A gente transforma comportamentos através das modalidades esportivas. Então, o foco principal não é desenvolver... atletas. Não é. Na realidade, esse não é nem o foco. Certo. Mas saíram muitos. Poxa, você pega Murilo e Juan, os filhos da Jaque, que é uma parceiraça, uma grande amiga. Um abração pra nossa, Jaque, né? Pequena gigante. Que inclusive foi quem nos conectou. Exatamente. Os 2 filhos dela são federados hoje, né? Mas eu lembro do mais novo entrando na quadra, grudado na perna do pai, do Sérgio. O Sérgio tinha que ficar dentro da quadra pro filho fazer a aula. Então, assim, a pandemia fez o quê? Eu projetava 10 anos. Nos próximos 10 anos, as crianças vão precisar muito de esporte. E isso se tornou agora. Virou 2. 10 viraram 2. Não, viraram 2, né? Então, hoje, o que a gente recebe é um número assustador de adolescentes. E eu falo crianças porque 12 anos para mim é criança também, né? Mas adolescentes que chegam lá na escola com crise de ansiedade, dificuldade em se relacionar, às vezes sofre bullying na escola e não sabe lidar com isso. Então, eu trago um dos valores que está estampado isso na Conviver é o ser causa, né? E o ser causa é assumir a autorresponsabilidade total. Então, a gente tenta sempre passar pro aluno assim, eu sofro bullying. Aí eu converso com os pais, né? Sofre bullying? Beleza. E como ele lida com isso? Não, porque aí eu vou mudar ele de escola. Não. Aí você não tá ensinando ele a lidar com isso. Tá fugindo do problema. Você tá fugindo do problema. Cara, se quem tá fazendo bullying tá errado, porque é errado fazer bullying, beleza, mas como é que ele vai lidar com isso? Você vai simplesmente falar pra ele, não, filho, aí você vai ter esse problema, eu mudo você de escola. Aí se na outra escola tiver o mesmo problema, aí muda de novo. E se tiver em mais 10 escolas, você vai sair de 10 escolas? Uma hora não dá mais pra mudar, né?
chega uma hora que ele vai ter que enfrentar isso. Nem que seja falando assim, amigão, e aí, para, não quero que você brinque assim comigo, velho. Esse tipo de brincadeira não é legal. E Douglas, até abrindo um parênteses, é importante até frisar isso, que geralmente o agressor é o que tem menos recurso. E ele busca instintivamente uma maneira de garantir a sobrevivência dele diante da situação, porque ele não reconhece ou não conhece ter as competências que você tem. Exato. E não tem a humildade para reconhecer que, que ele é inferior. Exato. E ambos precisam aprender, né? Tanto Exatamente. que a gente finaliza a aula na Conviver, todas as aulas na Conviver são finalizadas com bora aprender, conviver. É o nosso grito, né? A gente, o tio Peruca batizou como grito da conquista, né? O nosso grito final na aula é bora aprender, conviver. E por que bora aprender? Porque ali é um momento de aprendizagem, né? É um momento de aprender. Então, o nosso trabalho hoje ele é voltado para isso, para as habilidades socioemocionais, como a gente ajuda as crianças a lidar com os seus comportamentos, com aquilo que, de repente, deixa eles mais tristes, mais vulneráveis, mas como você lida com isso? E o esporte, para você que, né, foi atleta, você sabe que não existe, na minha concepção, nada mais que exponha mais do que o esporte. O esporte ele vai te expor. Eu sou ruim na defesa, vai te expor. Mas vai ter um amistoso, vai te expor. Vai ter a aula, e se eu errar, vai ter o pênalti, se eu errar, vai ter o lance livre, se eu errar, vai ter que dar a saída na natação, e se eu subir na trave e eu cair da trave, nada te expõe mais do que o esporte. O esporte, não tem como praticar esporte e não se expor. Não se expor ao erro, só que o esporte, ele é muito rápido, né? Imagina, o cara tomar um gol no futsal e ficar lá chorando que tomou o gol. Não dá. Vambora que tem contra-ataque e você vai fazer o gol também do outro lado. Então é tudo muito rápido, né? E através disso a gente vai dando consciência para as crianças de, cara, não adianta ficar chorando. Caiu, levanta, vambora, vamos fazer. É porque o colega disse que eu sou ruim. Tá bom, vamos trocar ideia com ele. E aí, amigão? Poxa, por que tá acontecendo? Mas defenda-se. Não fica só, eu vou contar pra não sei quem. Não, defenda-se. Transferir a responsabilidade. Não transfira a responsabilidade. Você é responsável pelo jogo. A mesma coisa acontece quando... porque ninguém passa a bola pra mim. Aí eu faço questão de mostrar, né? Olha, existem 2 motivos que a gente não recebe a bola no jogo. Sabe quais são? Primeiro motivo, eu tá mal posicionado. O segundo é alguém não me passar a bola. Mas e aí? Será que você não tá recebendo a bola porque você tá mal posicionado? Aí eu mostro. Coloco aqui. Tem como eu receber a bola se eu tiver aqui, linha de passe fechada e tal? Não tem. Então, se eu ficar o jogo todinho assim, eu vou receber a bola? Não vou. Então, às vezes, vem até pais, né? Querer... Não, porque meu filho tá chateado porque ele não recebe a bola. E por que ele não recebe a bola? Ele sabe? Você apontou pra ele? Como assim? Aí você vai e explica. Então, ao tempo todo mostrar a autorresponsabilidade. Tem casos que são... Isso é o normal, né? O dia a dia normal é isso aí. E tem casos extremos, como a gente recebeu uma menina logo quando nós voltamos agora da pandemia, né? Uma menina linda, de 14 anos, cara. Com o bracinho todo cortadinho, né? Recente, Douglas? Foi recente? Recente. E ela, a mãe nos procurou, né, no Google, e ela leu sobre a metodologia e falou, poxa, é o que eu preciso, né? E a menina pediu ginástica, falou, quero fazer ginástica. E a menina tava numa fase, né, a mãe disse, deu um depoimento muito bonito pra gente. A menina não tinha interesse em nada, né? Nada a agradava, né? Ela não tinha... Tudo que a mãe tentava, não quero, não gosto, não acho legal. E ela se encantou pela ginástica, né? E a mãe brinca até hoje. Ela ainda tem as crises dela. Ela faz aula lá? Faz aula, ela já tá no 3º ano já. Perfeito, ela ainda faz aula de ginástica com a gente. E ela ainda tem as crises dela, diminuiu muito, mas ainda tem. Mas a mãe diz que ela encontrou na ginástica o interesse. O interesse que ela já tinha na cabeça dela, minha filha não vai ter mais interesse em nada na vida, né?
E ela encontrou na ginástica esse ponto de interesse. E a menina vai frequentemente, não falta. Disciplinada. Disciplinada. E o nosso trabalho é esse, sabe? É continuar dando para ela motivação para treinar, para brincar, para se divertir, para evoluir, para se desenvolver. E na Conviver a gente brinca. O nosso principal termômetro de qualidade é a presença. Esse é o principal termômetro. Você só frequenta aquilo que você está curtindo, né? Se você não está curtindo, você vai deixar, você vai colocar outras prioridades. Então a gente olha muito com esse olhar, sabe? Se a criança está vindo é porque tá sendo positivo, está sendo bom, né? E a gente vai percebendo, mas esse é um entre muitos outros casos. Mas acho que o principal é a questão do relacionamento. Deles conversarem uns com os outros. Então, o que a gente estimula na Conviver? Às vezes, as crianças elas estão treinando umas com as outras. Como é que é o nome dele? Ah, não sei. Não sei o nome dele. Então, não pode. Como é que você vai treinar com alguém sem saber o nome? Só tá do seu lado toda semana aí. Pergunta o nome. Dá um high five lá e pergunta o nome. Antes de fazer qualquer exercício, dá um high five e pergunta o nome. Não começa um exercício sem fazer isso. E acabou, eles vão vendo que... Caraca, eu posso conversar, outra pessoa é normal também, assim como eu. Então tem uma turminha lá de sexta-feira que é uma turma nova, tem 2 meses. Já tá com 18, né? Uma turma que eu assumi pra mim. E eu não vou falar 100% porque eu não quero pecar com a palavra, mas assim, quase todos entraram pelo mesmo objetivo. Meu filho tem dificuldade de se relacionar, meu filho não... ele só quer ficar no quarto, ele não tem interesse por nada, e agora rolou um negócio de mangá aí, as revistinhas mangá, sabe? E aí tem de vôlei. E aí ele se interessou, quer fazer o vôlei. Aí eu já começo a perceber, opa, então o primeiro interesse não foi nem pelo esporte, né? Foi por algo... secundário a isso, então eu vou ter que tornar a aula agradável o suficiente para que ele queira permanecer nisso aqui. Sim. Né? E aí, como o objetivo é o relacionamento, a aula ela é montada para isso. Então a aula na Conviver é uma desconstrução do esporte para que as pessoas se relacionem, para que as crianças se relacionem umas com as outras. O esporte é um meio, não é o fim. Não é o fim. Não, o produto final da Conviver é o sorriso, é a transformação das crianças, é os pais no final do treino olhando assim, as crianças ali umas com as outras. Passa o WhatsApp. Legal. Vamos conversar. Não? A rodinha, sabe? Aí isso é resultado, né? Esse é o resultado pra gente na Conviver. Além do prazer em praticar, da diversão. Então é um ambiente que você já foi, né? Espero que você vá um dia num dia de bastante movimento. Só me avisar que um dia de bastante estarei movimento. por lá. E você vai perceber que a Conviver é um ambiente acolhedor, é um ambiente agradável, é um ambiente seguro para que crianças que não têm uma aptidão gigantesca para o esporte possam se desenvolver. E muitos acabam até se desenvolvendo tanto que depois vão para um outro nível dentro do esporte, né? Para um outro esporte, que é o esporte de alto rendimento. É um outro esporte, é um outro jogo. Né? O nosso jogo lá é o jogo da inclusão, do desenvolvimento, mais macro. Douglas, eu acho incrível o trabalho que vocês realizam, porque um dos grandes medos do ser humano não é de falar em público, mas é de falhar em público. O julgamento é muito pesado e às vezes para algumas pessoas pode ser muito complicado lidar com isso. Durante 15 anos da minha vida eu vivi esporte de alta performance. Hoje eu pago o preço por isso, meu corpo paga o preço por isso, mas eu não troco por nada. Por quê? Eu falo com toda a convicção que foi a melhor escola que eu tive na minha vida. Eu aprendi a respeitar diferenças, eu aprendi a encarar os meus medos. É o que você falou, o esporte te expõe. Eu aprendi a ter humildade e reconhecer quando eu errava, e ter humildade e curtir os meus bons momentos. Eu aprendi a me recuperar e reagir, a responder e reagir rapidamente às adversidades.
eu aprendi a controlar os meus sentimentos, eu aprendi a ter foco no resultado, eu aprendi a construir amizades, a conhecer todo tipo de pessoa, pessoas boas, pessoas não tão boas, mas que direta e indiretamente agregaram na formação, na construção do meu caráter. Eu aprendi a impermanência das coisas, eu vivi os dois lados da moeda, eu já fui o terceiro melhor jogador do Brasil na minha categoria. Depois eu passei a jogar em times que eu jogava 6 meses para receber 1 mês. Como é que faz? Então eu aprendi os dois lados. E seria muito importante realmente que todas as crianças tivessem acesso ao esporte. Porque como força educadora, como fonte educadora, é uma força da natureza, sabe, meu amigo? E o trabalho que vocês realizam ali é algo realmente diferente nesse mundo. Tem um aluno amigo aluno meu que ele comentou comigo uma vez que foi algo muito interessante, que ele falou: Márcio, eu participo dos seus treinamentos, sempre que tem eu estou lá, e eu comento com o pessoal no trabalho. Mas sabe o que acontece, Márcio? O que você faz é muito difícil. Porque você dá a possibilidade das pessoas de olharem para dentro delas e descobrirem que está tudo ali para que elas possam mudar aquilo que as incomoda. Só que as pessoas não têm essa coragem, não têm essa disposição e não têm esse interesse. Porque nós voltamos no início do nosso bate-papo. Mudar é bom, mas não é fácil. Uma vez que as pessoas não sabem a diferença entre prazer e satisfação, muitas vezes elas têm direcionado a vida delas somente para o prazer, que é o resultado imediato, esquecendo a cobrança que vem depois. Enquanto na satisfação, a cobrança é agora, mas o resultado vem depois. Como que é pro Douglas, que ao longo desses 10 anos de esporte conviver, acompanhou essas mudanças comportamentais, acompanhou esses novos cenários, como que tem sido a trajetória do Douglas? Como que o Douglas se adaptou a isso? Como que foi no começo para você chegar onde você está hoje, meu amigo? Cara, é uma jornada... A minha jornada profissional dentro da Conviver é uma jornada maluca. Eu lembro que você começou como o rapaz que entregava panfleto. Conta pra galera tipo como é que foi. Tipo isso. Cara, na realidade eu ia desistir da educação física. Uhum. E aí uma professora num colégio que eu tava fazendo estágio obrigatório comentou assim: meu sobrinho tá trabalhando numa ONG de esportes. E aí eu, que entrei na educação física por conta do esporte, falei: caraca, ONG de esportes? Eu acho interessante isso aí, hein, meu? Aí fui pesquisar. E aí pesquisei no Google: ONG de esportes na Zona Leste. E aí apareceu o primeiro anúncio, que eu não sabia nem que era um anúncio, da Conviver, que tinha como o seu slogan: a melhor escola de esportes da Zona Leste. Aí porque eu pesquisei esportes na Zona Leste, apareceu a Conviver. Eu entrei, mandei um e-mail dizendo que eu queria muito ter uma oportunidade de trabalhar, mas que eu nunca tinha trabalhado na área, mas que eu faria até de graça se fosse preciso, porque era realmente aquilo ou aquilo, né? Eu já ia desistir. Fui chamado para entrevista. Na entrevista, na época com o Diogo, onde eu repetia as mesmas coisas: não tenho experiência, mas cara, eu te garanto que eu quero muito aprender, eu quero ter a oportunidade de aprender. Entrei como estagiário 3 vezes na semana com natação. Depois a recepcionista saiu e aí me perguntaram: e aí, quer fazer um bico na recepção e o estágio? Eu topei na hora, fui recepcionista estagiário. Saí da recepção, fiquei só como estagiário, período integral. Depois fui professor. Fui professor e auxiliar de coordenação, fui coordenador, hoje gestor. Então é uma caminhada meio que muito louca dentro da Conviver. E só aprendizados, onde eu convivi com diversos alunos hoje que às vezes passam lá casado, tudo crescido, tudo marmanjo. Eu fico, poxa, tô ficando velho, né? As crianças estão ficando grandes, mas desde o início, essas crianças que hoje vão lá nos visitar, chegam lá com um carinho muito grande, dando abraço, dizendo que tem saudades, que foi bom o tempo que ficou na Conviver.
Então, acho que a Esporte Conviver é esse ambiente, sabe? É um ambiente que proporciona memórias positivas. E essa é a missão da Conviver. Proporcionar memórias positivas. Eu só tenho memórias positivas desses 10 anos, porque todas foram de muito aprendizado, até as que são mais chatas foram de aprendizado. E o que a gente quer hoje para essa garotada é isso, é que eles saiam dali com lições, com princípios, com os valores, com a cultura do esporte. E, meu amigo, em sua opinião, por que para algumas pessoas é tão desafiador agir e para outras não, Douglas? Ambas têm atitudes, certo? Existem aí mais de, pelo menos 20 tipos de atitude, como atitude positiva, confiante, empática, flexível, colaborativa, emotiva. Por que para algumas pessoas é tão desafiador e para outras não? Novamente, ambas têm atitudes, mas atitudes diferentes. Na sua visão, Douglas, por que isso acontece? De uma maneira científica, nosso padrão de comportamento. Eu acho que é isso, sabe? Eu olho para isso hoje e falo assim, né? Sendo redundante, até porque eu já falei disso, mas assim, o nosso perfil comportamental são padrões de comportamento e cada um tem um padrão de comportamento. Então é normal que se você parar para refletir, fazer uma autorreflexão de, poxa, os momentos que eu precisava agir e deixei de agir, quais foram os pensamentos que passaram na minha cabeça? Você vai ver que tem padrão. Quais foram as vezes que eu precisei agir e mesmo muito nervoso, sendo um desafio gigantesco, eu agi? Quais foram os pensamentos e como foi a situação? Eu lembro de muitas situações em que eu tive que me jogar mesmo para agir. E eu sou esse cara, eu não sou um cara assim que eu ajo naturalmente. Eu sou um cara que eu preciso me jogar, entendeu? Pra agir. Então, se eu pensar muito, eu não vou. E toda vez que eu vou, e aí eu olho pro padrão também. Toda vez que eu vou, cara, é muito difícil eu me jogar e no final sair frustrado com o resultado. Cara, é muito difícil. Foram poucas as vezes que eu me joguei pra fazer uma coisa e não saí assim, pô, eu devia ter feito antes, viu? Caraca, por que eu não fiz isso antes? Por que eu tava tão assim e não fiz? Então eu percebo que são padrões de comportamento e todos nós temos padrões de comportamento. A gente, e pra tudo existe padrão. Tem gente que entra no chuveiro e a primeira coisa que faz é colocar a cabeça na água. Tem gente que entra e não, coloca as costas. Nós vamos nos moldando com padrões de comportamento de tudo. Então você chega em casa, eu tiro o sapato, deixo o sapato na porta, entro de meia, tiro a meia, põe no cesto e saio de lá do cesto, aí venho pro banheiro. Existe um padrão e a gente faz repetidamente todas essas coisas. Assim como o momento em que eu não tomo uma ação, que eu não tomo, a minha tomada de decisão, ela tá muito relacionada ao meu padrão de comportamento. Então eu, Douglas, eu sei que o padrão de comportamento do comunicador e do planejador para agir é tardio, porque o comunicador, a principal característica dele poxa, eu preciso agradar quem tá junto comigo, são pessoas, é um perfil ligado a pessoas, assim como o planejador. Então são dois perfis que sempre vão valorizar o que os outros vão sentir. Porque ele quer o bem, ele quer que todo mundo esteja bem ali. Diferente do executor, por exemplo. Então, o perfil executor, ele vai agir com foco na tarefa e não nas pessoas. Então, normalmente, um executor, depois de agir, depois de tomar uma decisão, se tem um comunicador por perto, vai dizer assim, nossa, que grosso, meu, que pessoa mais assim. Por quê? Porque é executor, o foco não tá em você, ele tá na tarefa. Qual que era a tarefa? É pitbull, velho. Qual que era a tarefa? É sair daqui e levar aquilo ali pra lá? Então, eu vou sair daqui e vou levar pra lá. Ai, mas será que eu vou incomodar o Márcio que tá... Não, essa não é uma característica do executor. O executor não vai ficar assim... Ai, será que eu vou passar aqui com a câmera? Será que eu não vou atrapalhar todo mundo? Será que eu não vou incomodar? Executor é o tubarão. Cara, o que é? É o tubarão. O que é? Eu preciso entrar, colocar a câmera ali? Coloquei. Saí. Ele nem vai olhar. O analista, por sua vez, ele também é foco em tarefa. Mas o analista não quer nem ser visto.
Então o analista ele entraria na sala, ele colocaria o tripé ali e Quietinho, entra mudo, sai calado. você ia olhar pro lado e falar, como é que apareceu esse tripé aqui? Foi o analista, é a sombra, ele É o passou, logo, ele é o não logo. gosta de ser visto, cara, ele é meticuloso, ele é detalhista, ele vai ali na surdina. Então, os perfis, quando eu olhei pra magia dos perfis e eu consegui enxergar isso nas pessoas, e principalmente, que eu acho que é o ponto principal, em mim, falei, caraca, velho, agora eu tô entendendo. Agora eu entendo por que que eu sempre busquei uma palavra, uma aprovação da Andrea, minha esposa. Porra, ia lá, fazia um treinamento, fazia um curso. E aí, o que você achou? Não, legal. Executora, né? Só legal. Caraca, legal? Só Como isso. assim, né, meu? Porra, legal. E pra ela, na cabeça dela, pô, me ajudar com a tarefa, carregar um negócio, atender as pessoas, pra ela era o importante. Então, a forma do executor demonstrar que ele quer te ajudar, que ele te ama, aí você pega linguagens do amor também. 5 linguagens primárias, né? Isso dá A margem. linguagem do amor, dá margem. A linguagem do amor da Andréia é Atos de serviço. atos de serviço. Atos de serviço. Então, a forma dela demonstrar que me ama é fazendo algo por mim. É. A minha não é atos de serviço. Então, a forma de eu demonstrar que eu Palavras de amo afirmação. é dizendo, André, eu te amo, meu amor, minha vida. E ela, não. Tipo, então, pra ela não faz sentido eu ficar o tempo todo, eu te amo e blá, blá, blá. Então, aí a gente volta. Cara, quando você se conhece, isso é poder. Autoconhecimento é poder. Você entende as coisas numa percepção que a maioria das pessoas não consegue enxergar. Acaba enxergando de maneira superficial. E aí entra julgamento, entra... Poxa, mas a fulana é grossa, ou fulano é sentimental, o ciclano é isso, o outro é lento, o outro é estabanado. O julgamento vem por falta de autoconhecimento, porque quando você enxerga, você fala, pô, tem padrão de comportamento aqui. E aí, quando a pessoa enxerga padrões de comportamento, se é um padrão, quebra de padrão. O que quebra o meu padrão? Para ação, o que quebra o padrão do Douglas? Ter pessoas executores do meu lado, que vão falar, deixa frescura, vai lá e faz. Ponto. E eu vou fazer, eita, nós, engoli o choro e vou fazer. O outro é me jogar. É assim que eu, Douglas, quebro o meu padrão. Cara, tô ansioso, tô com medo. Vai, puf. Acabou. Resolve. E cada um é um. Então isso é o que funciona pra mim. E o que funciona pra você? O que funciona em casa pra quem tá nos ouvindo? Como é que você vai encontrar quebras de padrão de comportamento? Fazendo. Douglão, você falando de padrão de comportamento, você tá falando de relatório DISC. Total. E para quem quer conhecer um pouquinho da história desse relatório, que é poderosíssimo, eu uso muito nas minhas consultorias, vou dar uma sugestão de filme chamado Professor Marston e Suas Mulheres Maravilhas. É simplesmente a história verídica do cara que criou a Mulher Maravilha. Assistam a esse filme e depois deixa nos seus comentários aqui o que você achou, porque você também trouxe um ponto importante através do perfil comportamental, a importância de entendermos as 5 linguagens primárias do amor, que uma vez compreendida e executada, de novo trazendo para a ação, isso deixa relacionamentos cada vez mais harmoniosos. Não é? Relacionamento é um assunto sempre bastante presente no nosso dia a dia, nos nossos atendimentos. E quando o casal, principalmente falando de casal, marido, mulher, enfim, os companheiros, entende e tem a disposição para exercer a linguagem primária do companheiro, da companheira, o relacionamento fica cada vez mais saudável. Não é? Então, nós podemos até marcar um outro podcast para falar. Baita tema. Eu adoro. E para você que tem essa dificuldade, acha que é difícil mudar porque planeja demais, nós temos que ter iniciativa, mas temos que ter acabativa. Porque eu tenho clientes que iniciam um monte de projetos, fazem um monte de coisa e aí não terminei ainda. Gasto de energia emocional útil. Então nós temos que ter iniciativa, temos que ter acabativa para aquilo que nós fazemos. Lembrando também que o que você é nunca muda. Quem você é muda o tempo inteiro. Então, se você se permitir essa mudança, de novo,
entendendo que só erra quem joga, tendo a humildade para aprender com quem sabe mais do que você. Se você está na mesa e você é a pessoa mais inteligente, você está no lugar errado. Você certamente vai alcançar novos resultados. Conhecimento, habilidade, atitude. Meu amigo, poder, missão, ação. Com esse trio poderoso como referência, meu amigo, vamos para o nosso Talk Me Boy. Talk Me Boy é para quem é da boleiragem, é o famoso Toque e Passa. Nosso bate-jogo rápido. Vamos fazer essa tabela. Vou te fazer aqui 11 perguntas e você com uma palavra manda para nós. Manda. Certo? Vamos ver. Douglas, um filme. Caraca, um filme Coach Carter. Um lugar. Belo Horizonte. Um livro. O Poder do Agora. Um exemplo. Prazeres. Uma palavra. Força. Um sonho. Conhecer o Santiago Bernabéu. Uma conquista. Minha casa. Um medo. Não ser lembrada. Uma fraqueza. Procrastinação. Uma força. A criatividade. Um porquê. Meus filhos. Perfeito. Amigo, quando nós... Que isso, eu fui bem demais. Nossa, aqui foi bem demais. Mandou bem. Tá gravado, hein, mano? Demais, top. Douglas, quando Nem eu imaginava que eu saía assim. Você lembra que eu te falei? Vem do coração, mano. Deixa o coração fazer que a vitória é certa. Top. Sacou? Pra tudo, mano. Pra tudo. Se tem coração envolvido, o empresário lá de cima, a vitória é certa. No tempo que tem que ser. Sacou? Top. Então, Douglas, quando nós descobrimos o nosso poder, entendemos o nosso propósito que nos leva à nossa missão e ao vivermos a nossa missão encontramos a liberdade, independentemente do preço que temos que pagar, nós alcançamos a liberdade genuína, nós transformamos as nossas histórias em extraordinárias. Então, amigo, para encerrar esse nosso bate-papo, que tem hora, né? Fazer o quê? Eu vou te fazer uma última pergunta. Quem tá em casa tem que estar assim. Pedi pro pessoal da sonoplastia colocar o Top. Douglas, vale a pena viver a sua missão para construir sua história extraordinária? Muito, muito. Não vale a pena não viver a missão. Tem uma frase que eu escutei uma vez que é assim, não basta morrer para morrer de verdade, né? Tem muita gente que tá vivo aí, né? Mas não tá vivendo, né? Então, acho que quando a gente escolhe viver de verdade mesmo, né? Usando todos os recursos que o nosso Criador nos deu, que a natureza nos proporciona, usando todas as pessoas que o universo, Deus, aquilo que cada um acreditar colocou no nosso caminho, a gente escolhe viver. E quando a gente simplesmente ignora tudo isso, a gente escolhe morrer ainda em vida. Tem uma frase que você disse que eu gosto bastante, que é: está com medo, coloca o pé que Deus põe no caminho. Exato. Coloca o pé que Deus põe no chão. Deus põe no chão. Meu amigo. Nos aproximamos do término do nosso bate-papo aqui do Hora do CAF Podcast, conhecimento aplicado, fortalecendo, facilitando a evolução. Primeiro de muitos, com a graça de Deus, a sua dose diária de autoconhecimento. E para você que nos escuta, eu quero deixar para você minha gratidão genuína por estar conosco até esse momento. Que o bate-papo com meu amigão aqui, Douglas, possa te auxiliar, que tenha sido uma pílula ou uma grande dose de coragem, de iniciativa para que você comece a construir a sua história extraordinária. Para você que já construiu ou está em processo de construção, continue, não pare, porque nós somos o autor da música, os sonhadores dos sonhos, e acredite, você pode, você consegue e você merece ser o capitão ou a capitã da sua vida e ter uma feliz vida. Então, gratidão mais uma vez pelo seu tempo. Nos vemos no nosso próximo Hora do CAF Podcast
com uma convidada incrível, uma grande amiga, Bárbara Carol, que vai contar como são as nossas decisões e não as nossas condições que determinam o nosso caminho, com uma história de superação incrível também. E vamos nessa jornada, meu amigo. Top. Pessoas Obrigado ordinárias com mais uma histórias vez pelo convite. extraordinárias. Gratidão, Douglas. É só o começo. Muito, muito obrigado mesmo por você estar aqui conosco também. Gratidão, eu que agradeço. Obrigado e para quem nos ouviu também. Um abraço. Dá um salve aqui. Seja o capitão da sua vida. Seja feliz e tenha uma feliz vida. Top. Até a próxima. Até.